Professor, eu já Oi, volto, vou pegar café. vá. Então vamos lá, gente. A gente começa estudando o sistema. A gente começa estudando. Aí veja só, aí a gente vai estudar tanto anatomia como fisiologia juntos, tá certo? A gente vai ver localizações, forma e vai ver as funções também. E a gente começa estudando o sistema locomotor. Vejam, o sistema locomotor, ele é formado por três sistemas. Vocês estudaram isso, eu acho, no quinto ano, os sistemas, né? Vocês devem lembrar. E aí o sistema locomotor ele é formado por três sistemas. Quais são eles? Eu tenho o sistema esquelético, o sistema articular e o sistema muscular. Vejam, três sistemas que formam o sistema locomotor. O sistema que vai dar a locomoção do nosso corpo, tá? E ainda existe um sistema que é o sistema tegumentar, mas esse ele não está relacionado com a locomoção, e sim com o revestimento, tá? Então, inicialmente vamos estudar a locomoção e o revestimento do corpo, tá certo? Com esses quatro sistemas. Então, o sistema esquelético ele vai ser os sistemas que vamos estudar os ossos, o sistema articular vai ser o sistema que vamos estudar as articulações, o sistema muscular, vamos estudar os músculos. E o sistema tegumentar, vamos estudar o revestimento, ou seja, a nossa pele, certo? Pele, unhas, pelos, cabelos, glândulas, tudo que está na nossa pele, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Não. Então vamos lá. Começando pelo sistema esquelético, gente. O sistema esquelético, o nome já está dizendo tudo, né? Ele vai se preocupar em estudar o nosso esqueleto, os nossos ossos. E como função principal do sistema esquelético, a gente vai ter a sustentação do corpo, tá? A principal função dos ossos é a sustentação. Se nós não tivéssemos ossos, nós, como era que nós seríamos? Seríamos feito uma moeba, né? Todo molengo lá, entendeu? E isso não acontece porque nós temos um esqueleto que vai fazer toda a estruturação e a sustentação das minhas estruturas corporais, tá certo? Outra função, proteção de órgãos internos. Vejam, além da função de sustentação do corpo, alguns ossos, não todos, né? Eles também têm a função de proteger alguns órgãos, tá? Quais seriam esses órgãos internos? Alguém pode me dizer? Eu sei. O pulmão, Hum, o coração e e só vai daí, eu acho. pensa, só existem esses órgãos internos? Tem o Não, eu crânio também, né? Pra Hã? proteger o Partes crânio. íntimas. Não entendi. O crânio. O crânio Aliás, protege quem? o cérebro. Pronto, isso. Ainda tem o cérebro, né? Que é protegido pelo crânio. Tu falou o que, Samuel? Os ovos, é, quer dizer... Ah, me esqueci. Esqueceu? Pronto. A medula óssea, pessoal, que não deixa de ser um tecido, um tecido, né? Um tipo de tecido, um órgão, né? A medula óssea, por exemplo, ela é protegida pelos ossos longos, né? Vocês vão ver que a medula óssea ela fica dentro dos ossos. A medula espinhal, a medula do sistema nervoso, que ela vem do cérebro, da região do encéfalo, certo? E vai até o final da coluna. Por onde é que ela fica? Ela fica dentro das vértebras. Então, as vértebras, elas protegem esta medula, tá certo? Então, outra função aí dos ossos é a proteção de órgãos internos, tá? Outra função, os ossos, o esqueleto, ele é elemento passivo do sistema locomotor. Vamos lá e tentar entender isso. O que seria um elemento passivo do sistema locomotor? É o seguinte, pessoal. Os ossos sozinhos, eles não se movimentam, tá? Os ossos sozinhos não se movimentam. Para que ocorra movimentação, eu preciso de quê?
De quê? Articulação. Ainda não. A articulação sozinha, só com os ossos, também não se movimentam. Para que eu tenha Músculos. movimentação, eu preciso de músculos. Os músculos, eles vão gerar uma força e a partir dessa força vem o movimento. Então, para que o corpo se movimente, precisa de músculo. Para você falar, para você sorrir, para você... Todo e qualquer movimento, até o batimento do coração, ele é regido por músculos. Tá certo, gente? Se eu não tenho os músculos, eu não vou ter a movimentação. Porém, por que eu digo que os ossos são elemento passivo do sistema locomotor? Né? No caso, os ossos e as articulações. É o conjunto, né? Por quê? Porque, gente, músculo sozinho, ele também, conseguiria ter uma locomoção. Eu ia ter espasmos, sabe? O músculo, ele iria, se ele não tivesse ossos, se a gente não tivesse ossos, os nossos músculos iriam se contrair a todo momento, mas a gente não ia se locomover. A gente só ia ter espasmos, tá? Então, vejam, quando eu falo que os ossos, eles são elemento também da locomoção, é que a gente precisa dos ossos para se locomover. Entendeu? Dúvidas? Então, para que eu tenha uma locomoção perfeita, eu vou ter o conjunto dos três, tá? Articulação, ossos e músculos. Isso é o que forma o sistema locomotor, tá certo? Outra função aqui dos órgãos, dos ossos. Os ossos, eles têm uma função de armazenamento de minerais, de cálcio e fósforo. Vejam, gente, as principais reservas desses dois sais minerais que temos no nosso corpo, cálcio e fósforo, estão nos ossos. E são esses dois minerais que são importantíssimos para a regeneração óssea, certo? E todas as funções onde eu precise de cálcio e fósforo, o nosso corpo vai buscar nos ossos, tá? Então, os ossos é ele quem faz essa reserva, por isso que a gente tem que estar se alimentando desses minerais para poder ir repondo esses sais minerais, tá? Outra questão aqui desses minerais é o seguinte, que eles também participam da produção de novas células ósseas, tá certo? Então, por exemplo, quando você quebra um braço, quebrar mesmo, assim. Então, quando você vai no médico, você coloca pala e tal, o que é que vai fazer o osso colar? É uma cola? Não, gente, não é cola que coloca. É o próprio osso que ele vai começando a se regenerar, certo? Então, isso acontece devido à produção de novas células ósseas. Já eu nunca quebrei nada, cara, graças a Deus, só a cara, em algumas situações. Então vamos lá, gente. Outra função dos ossos aqui é a produção de medula óssea, tá? Medula óssea, o que é medula óssea? Vocês já comeram pirão? Um pirão de chambaril? Já? Não, eu não gosto. Não. Não De osso, gosto, não. acho que vocês vão saber o que é. Vocês já viram o osso do chambaril? Que ele é um osso que ele tem um buraco no meio e no meio fica o tutano? Sim. Pronto. Aquele tutano ali, aquela coisa melequenta que a Isabela adora, descendo assim pela garganta. Que nojo, para. Proteína pura, certo? Aquele tutano, né? Aquilo é a medula óssea. Tá certo, gente? Por quê? Porque a medula óssea ela fica justamente dentro dos ossos. Agora, é todo tipo de osso? Não, ela fica dentro dos ossos longos, certo? Deixa eu passar aqui. Uma curiosidade, né? Aproximadamente 1/5 do peso total de um indivíduo saudável é composto pelos seus ossos. Tá? Então, você pega seu peso. Por exemplo, Isabelle tem 50 quilos. 10 quilos é só de ossos. Aproximadamente. Certo? Opa, passei. Opa, aqui. Então, vamos para a divisão do esqueleto. Vamos lá. Gente, o esqueleto é dividido em dois grandes grupos, certo? A gente vai ter o grupo do esqueleto apendicular, certo? Que é esse que está em azulzinho aí, ó, na imagem, tá certo? O esqueleto apendicular, tá?
e o esqueleto axial. Qual é a grande diferença do apendicular para o axial? Gente, o axial, ele vai ser aquela parte esquelética que ele vai ficar no meio, no centro, tá? É ele quem vai dar o eixo de sustentação do corpo, tá certo? Então, quem é que vai fazer parte do esqueleto axial? Todos os ossos que são da cabeça, né? Seja do crânio, seja da face, certo? Então, todos os ossos da cabeça, todos os ossos que compõem a coluna vertebral, todos os ossos que compõem a caixa torácica, os ossículos que existem dentro do nosso ouvido, que são 3, tá certo? São 3 ossículos que existem dentro do nosso ouvido. E um osso chamado osso hioide, que é um osso flutuante que fica bem aqui na frente da traqueia, na nossa garganta, tá? É o gogó, o pomo de Adão, certo? E os ossos do esqueleto apendicular, ele vai compreender justamente nos ossos que vão fazer parte dos membros superiores e os membros inferiores, tá? Lembrando que temos 2 ossos dos membros superiores e inferiores que eles vão se acoplar no nosso esqueleto axial. Muito cuidado. Vejam só. Esse osso aqui da frente, ó, tá vendo? Esse osso eu chamo ele de clavícula. A saboneteirazinha daqui da frente, clavícula. Onde é que ele tá? Ele tá bem aqui, conectado na minha caixa torácica, mas ele não pertence ao meu esqueleto axial. Ele vai pertencer ao esqueleto apendicular, porque a função da clavícula é apenas conectar o braço na caixa torácica, certo? Aqui por trás, ó, a gente vai ter esse osso aqui, ó, que ele parece uma pá, certo? Que o pessoal chama de pá, mas não é pá, é escápula, certo? Então a escápula, ela vai possuir a mesma função da clavícula, que é conectar o membro superior na caixa torácica. Só que um fica na frente e o outro fica atrás, tá certo? Então esses 2 ossos, eles não fazem parte do axial, eles fazem parte do apendicular. Assim como os ossos do quadril, ó, eles também fazem parte do esqueleto apendicular. A função dele aqui, ó, é justamente fazer essa ligação aqui, ó, dos membros inferiores, certo? Na coluna, tá bom? Para a gente ter a nossa sustentação. Alguma dúvida? Ô, professor, Hum. o que são esses números lá da cabeça, da coluna A vertebral? quantidade de ossos que existe. Certo? Mas eu nem sei direito dizer a você se está correto. Deixa eu ver aqui. Porque uma vez os meninos disseram, professor, acho que está errado, não sei o quê. Aí começaram a contar, fez esse baralho todo. Deixa, depois eu ajeito. Só que eu nunca ajeitei. Ai, cadê? Ah, tá aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Entendi. Tá correto, gente. Assim, ele faz a conta de acordo com os ossos de uma criança, tá? Porque assim, um bebê, ele tem mais ossos do que um adulto. Certo? E aí tem essa questão. Depois eu vou explicar a vocês. Alguma dúvida aqui? Não. Então vamos classificar os nossos ossos agora, tá? Vamos entender um pouquinho sobre eles. Vamos ter os ossos longos, tá certo? Nós vamos ter no nosso corpo ossos curtos. Ossos longos, ossos curtos, ossos laminares, ou posso chamar também de ossos planos, tá certo? Ossos irregulares, ossos pneumáticos e ossos sesamoides, tá? Então, o que é que significa cada um? Vamos ver agora. Vamos lá para os ossos longos. Longo já está dizendo tudo, né? Ele vai ter o seu comprimento maior do que a largura e a espessura,
tá? Então você tem que ter uma noção aí de espaço também, viu? A geometria dos ossos. Você tem que ter essa noção também. Então, ó, o osso longo, comprimento maior que a largura e que a espessura. E o osso longo, pessoal, ele é constituído por duas extremidades, tá? Então vejam aqui, ó. Essa é uma extremidade e essa é outra, tá? O nome dessas extremidades, eu vou chamar elas de epífises, tá? E o corpo do osso, ó, cadê o corpo do osso, eu vou chamar ele de... Eita, eu fiz do lado errado, peraí. O corpo do osso, que é essa parte, eu vou chamar de diáfise. Então, o osso longo ele vai ter duas epífises e uma diáfise, certo? Quem já comeu aqui, por exemplo, uma coxa de galinha, né, que gosta de morder a ponta do osso da galinha, aquilo ali que você tá mordendo é a epífise. E se você morder, que mastigar, você vai ver que aquela parte é mais mole do que a parte do meio do osso, né? E geralmente as epífises, pessoal, vejam como elas são cheias de buraquinhos assim, ó. Tá vendo, ó? Cheias de buraquinho, tá? Que é justamente uma parte que a gente chama de tecido esponjoso ósseo, tá certo? E esse tecido esponjoso ósseo, eles permitem uma certa maleabilidade ao osso. Não vou dizer tanta, mas permite, né? Então, pelo fato de essas epífises elas estarem sempre numa articulação, isso propicia ao osso que ele suporte algum impacto, certo? Por isso que ele é todo cheio de furinhos, assim. É o que a gente chama de tecido ósseo esponjoso, tá certo? Já a parte compacta, né, o tecido, a diáfise, o corpo do osso aqui, ele é tecido compacto, é osso compacto, é osso rígido mesmo. Vejam pela imagem, que eu vou mostrar daqui a pouco também, que aqui ela é bem lisa, ó, tá vendo? Ó? E aqui não, aqui é cheio de buraquinho. É como se fosse oco mesmo. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, né? Vou prosseguir. Então vejam só. Dentro do osso longo, né, existe, como eu falei a vocês, a produção de medula óssea. E essa medula óssea, qual é a grande função dela? Gente, a medula óssea ela vai ter duas funções, tá? A produção de células sanguíneas se dá pela medula óssea e a produção de células armazenadoras de gordura, tá? E como é que acontece isso? É porque é o seguinte, a medula óssea, pessoal, tem duas variações dela. Vai existir a medula óssea amarela e vai existir a medula óssea vermelha, tá? A medula óssea vermelha, ela fica aqui, ó, nas epífises dos ossos, tá certo? É aqui que a medula óssea vermelha fica, é aí que a produção de células sanguíneas vai acontecer. No corpo do osso, ó, no corpo do osso, certo? Na diáfise, vai existir a produção de medula óssea amarela, que é aquela medula que vai produzir células de gordura, armazenadoras de gordura, tá certo? Então, tem essas duas variações. Outra coisa que eu quero mostrar a vocês dos ossos longos é que existem duas membranas, duas películas, certo? Uma que reveste o osso por fora e outra que reveste o osso por dentro, tá? Então, a membrana que reveste o osso por fora, externamente, a gente chama ela de periósteo, certo? O periósteo, ele reveste por dentro aqui, ó. Por dentro não, por fora, tá vendo? Ó? Bem por fora mesmo, tá? Já o endósteo, ele reveste justamente esta cavidade aqui, ó. Tá certo? Dúvidas? Aqui o periósteo, ó, bem aqui embaixo, ó. Tá vendo?
Então, aqui tem alguns exemplos de ossos longos que temos no nosso corpo, né? O fêmur, que é o músculo, é o osso da coxa. A tíbia e a fíbula, que são os ossos da perna, tá certo? O húmero, que é o osso do antebraço. Una e rádio, que são os ossos. Não, húmero é o osso do braço. Una e rádio são os ossos do antebraço, certo? E as falanges, ó, os dedos, também são ossos longos, viu, gente? Presta atenção nisso aqui. Vejam essa falange. As falanges são essas aqui, ó, daqui para cá. Essas são as falanges, certo? Aí aqui eu tenho, tá até em vermelho para vocês verem. Ó, aqui eu tenho uma falange, ó. Aqui eu tenho duas falanges e aqui na ponta do dedo eu tenho a terceira falange. Tanto é que a gente consegue dobrar o dedo em 3, tá? Então, todas essas falanges, elas são longas. Pessoal, a última falange aqui, essa daqui, ela não é uma falange, ela não é um osso curto, não. É um osso longo, certo? Por quê? Qual é a definição de osso longo? Que ele vai ter o seu comprimento maior do que a espessura e a largura. E ele pouquinho mais tem. Ele tem um comprimento maior tanto da espessura quanto da largura, então ele é classificado como osso longo. Até a última falange do dedo mindinho do pé. Veja, o dedo mindinho do pé já é pequeno. Imagina a falange dele. É longo, professor? É longo. Olha aqui, ó. Ó, a do pé. Do dedo mindinho. 1, 2 e 3. Certo? A pontinha. É um osso longo, é um osso longo. Certo? Pequenininho, mas é. Não é curto, nunca esqueçam isso. Todas as falanges do dedo são ossos longos. Dúvidas? Vamos lá agora para os ossos curtos, certo? Agora é mais tranquilo. Os ossos longos é quem tem mais informações. Agora os curtos, os outros nem tanto. Então vamos lá. O osso curto, ó, ele vai ter comprimento, largura e espessura semelhante, tá? E uma coisa que eu tenho comprimento, largura e espessura semelhante, eu posso comparar com o quê? Com um dado, com um cubo, tá? Tanto é que esses ossos, eles são chamados de ossos cuboides, justamente por conta dessa semelhança na variação do seu comprimento, da sua espessura e da sua largura, que são muito parecidos, tá certo? Então, todos os ossos curtos, eles são compostos por tecido esponjoso, né? Aquele tipo de tecido que é todo furadinho, esponjoso porque lembra uma esponja, tá certo? A parte da superfície desses ossos, eles têm uma fina camada compacta, certo? Mas a parte interna é tecido esponjoso. Deixa esse carro do gás passar. Pelo amor de Deus. Ah, se eu tivesse uma pedra. Olha isso, professor. Eu jogava. Minha gente, é 3 carros. É carro do gás. Parece fácil de propósito. Carro do Bem gás. na hora da aula. Carro do gás, carro da água, ainda tem o caminhão do lixo que passa. Tá pensando o quê? O caminhão do lixo não tem som, Tem o nenhum carro do tipo de som, ovo. mas também o caminhão do lixo, minha filha, ela passa fazendo escândalo. Blê, 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 parece que vai derrubar a rua. Entendeu? Não, carro do ovo não tem não, graças a Deus. Amém. É. Não ia ser mais um. E 3 pedras, um para cada um. Não, mas ainda não acharam pouco. E tem um bonitinho que vende som aqui na frente, que às vezes ele liga o som bem alto. Meu 7 horas Deus. da manhã. Aqui tem até a moto do pão, professor. Pra que moto do pão? De padaria. E tem também um outro bonitinho aqui embaixo, que eu acho que ele comprou uma moto agora, e ele tá querendo mostrar para a rua que ele comprou. Ele fica, vem, 7h30 da manhã. Eu queria ter 5 pedras, uma para cada um. Tem o da pizza também, né? Hã? Tem o da pizza também, né? Aqui não. Graças a Deus. Pois seu bairro tá melhor, viu?
Porque até moto do pão, professor, pra que existe o moto do pão? Moto do Aqui pão. passa de tudo, até de pizza tem. Essa é nova. Essa é nova. Não, o único que eu ficava calado era o da pamonha, né? Porque o da pamonha, ele vende ali mesmo. A Kombi da pamonha. É uma Kombi de pamonha. Porque eles começaram ali e ali ficaram. Entendeu? Esse eu não sei como é o carro da pamonha, não. Sei não, acho que esse carro da pamonha já passou no Pernambuco todo. Foi, é sério. Para a casa da minha avó. É sério, um. gente. É sério. Essa Kombi que vende umas pamonhas. Pamonha quentinha, não sei o que. Ele já passou em Pernambuco inteiro. É incrível. É sério, sério mesmo. Olha, lá vem o carro. Pronto, agora é o caminhão do lixo. Não, é o ônibus. É o ônibus. Aqui É é pedra. água e gás que tá passando agora. Maravilhosos. Olha, Vamos lá. Não. Classificação dos ossos, agora laminares. Gente, o que é uma coisa laminar? Lembra de quê? De uma lâmina, né? O que é uma lâmina? Uma lâmina é fina, tá? Também posso chamar esses ossos de planos, tá certo? Como é que é as dimensões desses ossos? Ó, o comprimento e a largura, eles são equivalentes, certo? Porém, eles são bem maiores que a sua espessura. Então, eu vou ter comprimento e largura, mas a espessura é bem fininha. Por isso que eu chamo de ossos laminares ou planos, certo? Geralmente, eles vão estar localizados em grandes áreas para inserção de músculo. O que é inserção de músculo? É quando o músculo ele se acopla, certo? No osso, tá bom? Então, a gente vai ter, por exemplo, os ossos do crânio, ó. Essa parte aqui do crânio. Vamos ter a escápula, né? Ó, veja que parece uma pá mesmo, tá? A escápula que fica aqui, né? Que é a asinha, de onde é a asinha da gente, certo? E aqui a gente vai ter os ossos do quadril. Veja, todos eles são ossos planos. Vamos ver agora essa outra classificação, que são os ossos pneumáticos. Pneumo vem de quê? Pneumo vem de pulmão, né? Pulmão lembra ar. E é justamente isso que esses ossos têm em comum. Esses ossos, eles enchem de ar, certo? Por isso o nome são pneumáticos, tá certo? Eles são todo furadinho, ó. Vejam como eles são todos furadinhos aqui. Ó, tá vendo? Ó? E é justamente, ó, esse tipo de osso que enche de ar, certo? Por quê, professor? Porque ele precisa ter um peso menor. As aves, pessoal, todos os ossos das aves são pneumáticos. Por quê? Para facilitar no voo, para que ela não fique tão pesada. Vou mandar o link lá novamente, porque já vai acabar aqui.